Escola Bíblica. Tema: a família cristã. Aula número 6. Assunto: namoro, terceira parte. Texto: 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos porque eu sou santo. Introdução. Nesta aula estaremos encerrando o assunto namoro. Após estudarmos quando um namoro é aprovado ou não por um Deus e também aprendemos a discernir que algumas situações poderão gerar problemas no futuro casamento, aprenderemos agora sobre o início do namoro, as motivações erradas e certas, como este relacionamento deve começar, como deve se desenvolver e como deverá terminar, se for o caso. 1. As motivações que levam ao início de um namoro. Primeira A. Motivações erradas. Primeira, nunca namore para passar tempo, ou seja, não namore por namorar. Ficar com alguém é pecado. Você deverá namorar apenas quando, após ter analisado se terá aprovação de Deus e pensado nos possíveis problemas, realmente se interessou por alguém que poderá ser o seu futuro cônjuge. Um lembrete importante: nem sempre o namoro terminará em casamento, mas sempre deverá visar um casamento. Não se namora de brincadeirinha, nem se brinca com os sentimentos dos outros, principalmente sendo irmãos em Cristo. Segunda, não namore só para poder casar logo, com medo de ficar para a titia. Terceira, não namore para se livrar dos seus pais que são maus. Quarto, não namore para ser independente mais rápido. O sentimento de liberdade poderá levar a uma longa prisão. Quinto, não namore alguém por causa da beleza. Essa não é uma boa motivação. A beleza é passageira. Provérbios 31, versículo 30 e 31. Sexta, não namore uma pessoa por causa de sua situação financeira. A avareza e a cobiça são pecados graves. Sétima, não namore alguém que você tenha certeza de que não gosta de você. Isto é egoísmo e egocentrismo. O sentimento deverá ser recíproco. Oitava, não namore para agradar aos seus pais ou aos pais dele ou dela. Nona, não namore apenas pelo fato de alguém ser uma bênção. Isto é fundamental e importantíssimo, mas não é tudo. Décima, não namore porque os pais dele ou dela são muito bons. 11ª, não namore por causa de status. 12ª, não namore porque todos na sua igreja ou escola estão namorando. 13ª, não namore para provar que é capaz. 14ª, não namore para provocar ciúmes em terceiros. 15ª, não namore por rebeldia contra os pais. 16ª, não namore porque alguém é sensual. 17ª, jamais namore para trazer alguém a Jesus. B. Motivações corretas. Primeira, você deve namorar porque deseja encontrar o futuro cônjuge. Segunda, você deve namorar porque deseja construir família. Terceira, você deve namorar porque está interessado em alguém em que você sabe que é uma bênção e que pode se interessar por você. Lembrete: é feio uma moça cristã dar em cima de um rapaz ou o chamar para namorar. Você pode dar a entender que gosta dele. Contar para alguém que você confia é um verdadeiro cristão e amigo, etc. Jamais se porte de modo inconveniente. Jamais se porte de modo inconveniente. Quarto, você deve namorar para confirmar o relacionamento e a vontade do Senhor. Segundo, o namoro cristão. Estaremos agora estudando as fases do namoro cristão. O início. Primeiramente, veja se é um namoro aprovado entre cristãos verdadeiros e ambos precisarão ter idade para iniciar o namoro. Você não deverá se interessar por ímpios, por exemplo. Após observar alguém que você se interessou, antes de iniciar o namoro, analise as dificuldades que poderão ocorrer em um futuro casamento. Isso também deverá ser feito durante o namoro. Comece tudo com uma amizade. Vocês deverão se conhecer melhor antes de dar início ao namoro. Se você
é homem, o início partirá de você. Mas se você é mulher, tome cuidado para não se tornar vulgar. Meninas possuem um jeitinho para fazer com que o rapaz entenda que está interessado, sem precisar falar. Você pode estabelecer um relacionamento de amizade em primeiro plano. Segundo B, namorando. Quando estamos na presença de Deus, certamente esta será uma das fases mais gostosas da vida. Durante o namoro, iremos obter a confirmação de que o namorado ou namorada será ou não o futuro cônjuge. Para isso, o namoro deverá ter muito diálogo. Namoro cristão não é agarra-agarra, e sim muito diálogo. Sem conversar, os namorados jamais receberão de Deus a confirmação. Este diálogo deverá ser regrado com jejum e oração, para que o casal esteja sensível ao Espírito Santo. O namoro jamais deverá começar sem o consentimento dos pais, ainda que o rapaz e a moça tenham atingido a maioridade. Se estão debaixo do teto dos pais, deverão ter o consentimento dos mesmos. Ainda que o jovem seja independente, deverá honrar aos seus pais. Efésios 6, de 1 a 3. O namoro também deverá ser comunicado ao pastor para que tenha a bênção da igreja. O namoro deverá ter diálogo e carinho, mas não deverá ter carícias. Carinho é diferente de carícia. O primeiro demonstra respeito, o segundo é um preparo para o ato sexual. Portanto, as carícias são para os casados. As carícias durante o namoro, tais como levar a mão ao seio da moça, correr as mãos pelo corpo um do outro, passando por zonas erógenas, e muitas outras intimidades são chamadas de impureza. 2 Coríntios 7, 1, Gálatas 5, 19, 1 Tessalonicenses 4, 7. E quebram santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16. Um namoro que tem esse tipo de contato está longe de aprovação de Deus. Moça, não permita que o rapaz avance desse modo e, se persistir o problema, termine o namoro. Jovem, respeite sua namorada. Para cristãos, esse tipo de atitude não é nada bonito e não significa ser esperto. Estas atitudes demonstram carnalidade e podem ser um sinal de que você se enganou na escolha. Certos tipos de conversa não cabem a namorados cristãos. Vamos aqui, ó. Colossenses 3:8, Efésios 5, 3, 4, 11 e 12. Você deve dizer o que era em atitude de arrependimento. Não seja detalhista. Jamais fale sobre o passado como se fosse um troféu ou um motivo de orgulho. Essas suas experiências passadas são motivos de vergonha. Não conte detalhes do que fazia, pois você deve ter vergonha disso. Romanos 6, 21 e 23. No que se refere às experiências sexuais, isso não é assunto para casal de namorados cristãos. Sem contar que pode provocar ira, ressentimento, mágoa ou até excitamento se os dois estiverem na carne. Por que você está comentando essas coisas? Qual o seu objetivo com isso? Os namorados cristãos devem falar sobre o reino de Deus, seus desejos, o que pensam sobre profissão, dinheiro, obra de Deus, família, filhos, etc. A santidade no namoro deverá ser preservada. Fujam da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Evitem ficar sozinhos em lugares desertos, pois além de ser perigoso, poderá levar à atração sexual. Não recebam o namorado estando sozinho em casa e vice-versa. Além de ser um mau testemunho, certamente vocês estarão brincando com o pecado. Não fique namorando pelas madrugadas, mas respeite aos horários impostos pelos seus pais. Observe as atitudes do namorado, da namorada. Por exemplo, se ela é ignorante com os pais, será com você também. Se ele ou ela é relaxado ou ela relaxada, será relaxado ou relaxada em sua própria casa. Se ele ou ela é porção ou porçona, será porçona em casa. Se ele ou ela é preguiçoso, preguiçosa, será preguiçoso, preguiçosa depois de casado.
Não diga que foi enganado ou enganada. Como o namoro visa um futuro casamento, se esta fase for aprovada pelo Senhor, certamente o casamento também será. Terminando o namoro. Nem sempre um namoro terminará em casamento. Quando o namoro for encerrado, lembre-se que você está lidando com um irmão em Cristo. Este irmão merece respeito e consideração. Não deverá haver inimizade dentro da igreja. Você pediu a bênção dos pais, então deverá comunicar aos pais o término do namoro. Você pediu a bênção do pastor, então ele deverá ser comunicado sobre o término do namoro. Se você terminou um namoro, não comece imediatamente outro. Ninguém é disciplinado por terminar um namoro, mas sim por ter atitudes levianas e mundanas. Certamente aquele que anda corretamente jamais será punido. Se você termina o namoro e volta, termina e volta, certamente você está brincando e vai acabar sendo disciplinado. Certas atitudes são mau exemplo para os demais jovens. Conclusão. Espero que o assunto tenha sido edificante não apenas para os jovens, mas também para os pais. Talvez você possa estar achando algumas posições estranhas, mas eu tenho plena convicção que o que foi ensinado é a vontade de Deus para a família cristã. Lembre-se que não somos mais do mundo, somos luz e devemos andar como os filhos da luz. Efésios 5:8. O namoro cristão é totalmente diferente do que andam fazendo no mundo. Por isso os índices de suicídios, gravidez precoce, crimes, fornicação, casamentos destruídos são enormes. Tenho a certeza de que se você seguir a estes conselhos, terá condições de fazer uma melhor escolha. Até a próxima aula.